CBN Vale, primeira edição. Dia 13 de outubro, também nós temos, nesta sexta-feira, a comemoração do Dia Internacional do Combate aos Desastres Naturais. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado, Carlos Alberto Bocuí, ele que é presidente do Instituto PROAN. O Instituto PROAN, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Presidente Carlos Bocuí, muito obrigado pela atenção aqui com a CBN. É um prazer tê-lo conosco nesta sexta-feira. Bom dia. Bom dia, Fernando. O prazer é meu. A gente fala aqui sobre desastres naturais, né? Logicamente existem situações que são verdadeiras tragédias, né? Mas um simples vento, uma rajada de vento pode provocar muitos estragos para uma cidade e é por isso que a população tem que estar sempre atenta, não, Bocuí? É verdade, hoje nós temos que ter muita cautela com relação à preparação das nossas cidades frente às mudanças climáticas, né? Porque você tem elementos que a gente não tinha antes, você tem ventos muito fortes, situações de intempestividade, isso leva a uma situação em que a sociedade tem que se preparar para esses eventos, né? E a sociedade vai se preparando com o auxílio de entidades, de instituições. É o caso da fundação do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAN, que faz justamente esse trabalho, né, de tornar um ambiente saudável em grandes áreas urbanas, um ambiente seguro, preparado para desastres naturais. Inclusive hoje é o Dia Internacional. Não é uma data que se comemora, né, mas é uma data, né, que desperta justamente a atenção que a gente tem que ter com essa questão dos desastres naturais, não, Bocuí? A atuação principal que a gente deve ter nesse processo do aquecimento global é preparar as cidades, principalmente no seu planejamento, nos seus planos diretores, porque você tenha plano diretor adequado à questão climática, né? E aí tem outra questão, que é o preparo efetivo da defesa civil, um alerta-resposta muito bem estruturado, né? Como nós não temos visto no Brasil, né? Nós temos situações aí em que o alerta vem, mas a resposta da sociedade não acontece. Então, essa realidade de preparar a sociedade para as mudanças climáticas, ela tem que trabalhar nesses dois aspectos, o aspecto preventivo do planejamento e o aspecto de atendimento mesmo, de você ter um sistema de alerta-resposta eficiente, onde a sociedade possa realmente se proteger. É uma resposta eficiente, rápida, mas principalmente o trabalho de prevenção talvez seja o principal fator para modificar alguns quadros que a gente tem observado aqui pelo Brasil. O Bocuí, antes da gente falar de algumas situações específicas, né, a gente está falando, eu falei aqui sobre o Instituto PROAN, e com relação a esse trabalho, né, de tornar um ambiente mais seguro, mais saudável, com informações, com trabalho de prevenção, vocês também fazem um trabalho de denúncias e cobranças junto aos gestores, né, tanto governos municipais, estaduais e até governo federal. O Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, ele é formado por quem? Conte um pouco da história desde a criação do PROAN, Bocuí. Olha, o PROAN, ele começa a partir da campanha Billings Antes Quero Viva, que foi uma campanha que trabalhou em São Paulo ativamente pela proteção do reservatório Billings, que é o maior reservatório da região metropolitana de São Paulo. E, posteriormente, nós entendemos, eu participava do Conselho Estadual do Meio Ambiente, por volta da virada do século, ano 2000, e nós entendemos que nós precisávamos, nós conselheiros do CONSEMA, entendemos que precisávamos de uma entidade forte, que tivesse estrutura, que tivesse preparo, que pudesse atuar efetivamente nas questões de políticas públicas ambientais, não é? E o PROAN foi fundado por conselheiros do Conselho Estadual do Meio Ambiente com esse objetivo, né? Essa fundação aconteceu em 2003, a formalização aconteceu em 2004, então o PROAN agora tem 19 anos de atuação e depois dessa passagem pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, nós entendemos que havia necessidade de uma atuação
muito forte junto ao Conselho Nacional do Meio Ambiente. E aí nós participamos do Conselho Nacional do Meio Ambiente de 3 gestões como representantes nacionais. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, à época, ele elegia uma entidade nacional para fazer a representação das ONGs. E o PROAN foi eleito por 3 vezes, com uma grande maioria de votos, para essa função. Nós trabalhamos fortemente, propusemos e fizemos a alteração dos padrões de qualidade do ar do Brasil, né? Que estavam defasados desde o século passado, praticamente. E na parte mais política, de atuação mais ativista, respondendo a situações, por exemplo, que necessitam de mobilização social, como abaixo-assinados, denúncias ao Ministério Público, né? Então, é uma série de ações que acabam fazendo parte da atuação do dia a dia do PROAN. Agora, com relação ainda ao PROAN, a gente sabe que é uma organização não governamental, uma ONG, né? E ela tem a participação de pessoas, né, que estão, logicamente, voltadas para o mesmo objetivo, né? De, entre aspas, assim, cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza. Com relação às ações do PROAN e às equipes, né, as pessoas que fazem parte. O PROAN é formado, quais são as pessoas que fazem parte do PROAN? São técnicos, são especialistas no assunto? Primeiro, nós temos uma diretoria, que é uma diretoria bastante atuante. Eu sou presidente da instituição, eu tenho um histórico muito longo aí de atuação na área ambiental, tenho passagem por muitas situações diferentes, isso nos dá trânsito, nos dá facilidade de comunicação com setores ambientais. A vice-presidente do PROAN é a professora Yara Schaffer-Novelli, que é a maior referência brasileira em proteção de manguezais, né? O nosso secretário, Vilásio Leles Júnior, ele é engenheiro agrônomo, ele tem uma atuação também longa na área principalmente de agrotóxicos, né? De elementos que são nocivos à sociedade humana, e temos aí secretaria, toda essa parte mais operacional, e nós trabalhamos de uma forma voluntária e em campanhas, né? Por exemplo, agora nós estamos voltados quase que exclusivamente à divulgação da necessidade de capacidade operacional da Defesa Civil no Brasil, né? Diante das mudanças climáticas, né? E nós produzimos muito material, artigos, nós trabalhamos com formação de opinião. Isso é muito importante para balizar a sociedade nas ações que ela precisa tomar referente à sua própria proteção diante das mudanças climáticas, né? Então, essa tem sido a tônica do momento do PROAN, como também a questão da Amazônia, porque a Amazônia é o grande regulador climático da América do Sul, né? Nós propusemos, junto ao Mercosul, um tratado internacional de proteção dos rios voadores, que é a transposição de água da Amazônia para toda a América do Sul, inclusive formando a Bacia do Plata, que envolve a Argentina, Paraguai, Uruguai, além daquelas questões que você sabe que caem, né? De repente acontecem e nós temos que reagir contra, como, por exemplo, o marco temporal, que é uma situação que aconteceu agora, como, por exemplo, o licenciamento ambiental em vias de abrandamento pelo Congresso Nacional e outras situações de enfrentamento, de mobilização que são necessárias. São vários temas, né, que estão ligados de forma direta à atuação que é desenvolvida pelo PROAN. A gente vai falar sobre o ciclone no sul do país, sobre São Sebastião, termoelétrica em Caçapava, outros temas, mas eu queria com você, agora que você citou agora há pouco, né, também acho essa questão da defesa civil. Eu tenho conversado e converso muito com representantes, né, da defesa civil, e a gente sabe do trabalho, das dificuldades, mas eles estão sempre atentos e tentam da melhor forma possível, né, amenizar o sofrimento das pessoas quando acontece alguma situação de desastres naturais. Mas a gente tem observado muito esta semana e nos últimos dias notícias, né, que chegam lá do Amazonas em relação aos rios, né, os rios que estão baixando, que estão secando. Essa situação lá do Amazonas, né, da seca dos rios que estão diminuindo a sua quantidade de volume de água.
É uma situação climática, é uma situação do meio ambiente provocada pelo homem, Bucuí? Em primeiro lugar, as mudanças climáticas, elas são provocadas pela intensificação das atividades humanas na queima de combustíveis fósseis. Esse é o primeiro ponto, que é uma certeza científica, já não há mais dúvida a respeito disso há muitos anos. Essa é a primeira questão. A segunda é que esse aquecimento, devido à queima de combustíveis fósseis, ele está se dando de forma mais rápida do que se esperava, e os efeitos têm sido mais intensos também do que se esperava. Essa afirmativa é do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é um pool de especialistas das Nações Unidas envolvendo mais de 100 países. Por outro lado, nós temos um evento climático que ele acontece de forma episódica, que é o El Niño, né? O El Niño, ele é o aquecimento das águas do Pacífico, que acontece alternado com Laninha, que é o resfriamento das águas do Pacífico. E quando acontece o El Niño, que é o aquecimento, pela extensão do Oceano Pacífico, você tem um aquecimento em toda a área equatorial do planeta. Isso leva a um aquecimento do próprio planeta. O Pacífico é um oceano extremamente grande, né? Você tem essa influência climática, além de questões das monções da Índia, tem outros fenômenos que ocorrem justamente no Pacífico que levam a essa alteração climática global. E hoje nós estamos debaixo desses dois efeitos. É importante dizer que o que acontece nos dias de hoje é o El Niño potencializando as mudanças climáticas ou o inverso, né? Então, isso está provocando uma intempestividade muito grande no planeta. Veja o que aconteceu em Derna, né, na Líbia, com a morte de mais de 4 mil pessoas e 8 mil desaparecidos. Então, os efeitos têm sido muito fortes, muito duros para a proteção das populações, né? E no Brasil, a questão do evento do litoral ao norte do estado de São Paulo, que ocorreu no início do ano, e agora, há pouco tempo atrás, no Rio Grande do Sul, das inundações, e a seca da Amazônia, né? A seca da Amazônia, ela faz parte desse quadro do El Niño mais aquecimento global, e isso, o pior é que isso é um evento que vai ocorrer com mais frequência do que acontecia antes, né? Seca acontecia, era episódica, mas hoje o número de secas será maior em função das alterações climáticas. Essas alterações climáticas, né? Você citou e aí no começo, né, que foi lá atrás em 2003, né, a criação do PROAM, depois a efetivação em 2004. O tema meio ambiente, ele vem sendo discutido já, a gente pode colocar há décadas, né? Nestas décadas de discussão do meio ambiente, o mundo realmente tratou de forma correta o tema ou as nossas autoridades, né, espalhadas pelo planeta, deixaram de lado, fizeram pouco caso com o meio ambiente? Bucuí? Olha, a primeira questão é que as alterações climáticas, elas, além de outras alterações nas fronteiras planetárias, que são várias hoje, elas vêm sendo anunciadas pela ciência desde a década de 40 do século passado. E a partir dos anos 80, aí sim a humanidade tomou consciência de que ela vivia numa outra era, a era do antropoceno, que é o momento em que você tem uma alteração dos sistemas naturais devido à ação humana, onde a intensificação das atividades humanas extrapolou a capacidade de suporte do planeta, né, em várias áreas. Então, se você tem aí a questão da água, a questão da perda da biodiversidade, a questão climática, a questão de elementos químicos na natureza. Então, existem aí 9 fronteiras planetárias mapeadas que trabalhavam dentro de um círculo de segurança. Tem um gráfico muito interessante que demonstra isso. E aí, a partir de um determinado momento, essas alterações passaram do limite de segurança e entraram num limite de risco, né? Então, esse efeito do antropoceno, que é a capacidade do homem de alterar os elementos vitais do planeta a ponto de ameaçar a sua própria sobrevivência, como é o caso maior aqui exemplificado das mudanças climáticas, é o que está acontecendo agora. São Sebastião,
né? Ciclone no sul do país, a seca, né, na Amazônia, são situações das quais a gente sabe que tem que ter uma atenção toda especial. Desastres naturais, hoje é o Dia Internacional Desastres Naturais. Desastres naturais são relativos justamente a isso, ao tempo, à temperatura, ao clima. O que a gente pode colocar como desastres naturais, Bocuí? Desastres naturais são situações em que há uma intempestividade da natureza e isso coloca em risco a própria vida humana, né? Você pode considerar que um desastre natural é o deslizamento, por exemplo, de uma encosta, fazendo vítimas, inundações, né, como nós tivemos no Rio Grande do Sul, secas extremas, né, que ocorre agora na Amazônia, afetando a água, né, para a população, quer dizer, elementos que são fundamentais para a sobrevivência. Nós podemos considerar também intrusão de marés, né, uma ressaca muito forte do oceano, como um elemento também muito agressivo. O índice, né, de elementos que são considerados acidentes naturais é bastante grande. E ele se deve principalmente à intempestividade decorrente das condições naturais, né? E isso está ligado profundamente ao tempo, ao clima, né? Agora, eu queria chamar a atenção também da proximidade desse tema à questão da guerra, né? Porque a guerra é o elemento impeditivo dos acordos internacionais que podem erradicar os combustíveis fósseis necessários à estabilidade climática, né? A guerra acaba sendo um elemento importante nesse processo, que nós precisamos de um estado de paz para que a gente possa fazer a transição energética. Infelizmente, a situação vem se complicando, não só da Ucrânia, mas agora também na situação de Israel e Palestina, e outros 110 conflitos armados ao redor do mundo, né? Isso faz que quando os países vão para a mesa de negociação para decidir a retirada de combustíveis fósseis, eles se apeguem muito à sua própria segurança, ao seu PIB recheado de petróleo, e aí as coisas não avançam, né? Então, tudo faz parte, né? Essa questão geopolítica é importantíssima para conseguir uma transição energética segura para a humanidade. Você citou aí, né, tem essa questão do impacto direto em relação aos combustíveis fósseis, mas você citou um detalhezinho aí que muita gente até desconhece, né? Quando a gente fala da guerra, muito se fala da guerra da Ucrânia contra a Rússia, né? Israel e Palestina, mas são mais de 100 conflitos realmente espalhados pelo mundo. A gente observa que haveria uma necessidade, né, de uma ação mais efetiva por parte de todos nós, né, de todas as nações, no sentido de tentar encontrar uma solução pacífica e que todos, né, independentemente das diferenças, possam conviver em harmonia. A harmonia que se faz necessária em relação à natureza, ao meio ambiente. A gente fala de países, né, que deveriam interferir nessa questão da paz e de países que também devem interferir nesta questão do meio ambiente. Hoje o Brasil, no seu entendimento, né, hoje nós temos o governo do presidente Lula, hoje o Brasil cuida de forma correta, né, do meio ambiente, deste tema tão importante, no seu entendimento? Qual é a sua opinião sobre isso, Bocuí? Olha, nós temos no Brasil, como uma democracia moderna, com os poderes constituídos, o legislativo, o executivo e o judiciário. Nós temos um executivo que, agora com o governo Lula, faz um discurso correto para a questão ambiental, está em sintonia com o discurso internacional de proteção ambiental e deve sediar a conferência COP30 em 2025, né? Então tem tido um compromisso no discurso, mas o Brasil precisa ter uma coerência com a sua prática. Por exemplo, tem questões aí que estão sendo colocadas à mostra e que demonstram qual será a decisão e o verdadeiro perfil do Brasil, a extração de petróleo na foz do Amazonas, né? O financiamento do gasoduto de Vaca Muerta, na Argentina, que é um elemento importante, promessa do governo Lula, mas que afeta comunidades indígenas e representa extração de gás, né, para uma conexão com o Rio Grande do Sul. Nós temos também a questão da força do governo, no sentido de enfrentar aqueles aspectos mais políticos, mais adversos,
decorrentes da composição do Congresso Nacional. Isso faz com que o Executivo tenha que ter um poder discricionário mais efetivo, porque o Congresso está 61% tomado por forças que estão ligadas ao agronegócio, que é a forma extrativista que o Brasil se consolidou no mercado internacional, e isso está levando a um perfil, eu diria, altamente agressivo para a questão ambiental. O vídeo que acontece no desmatamento da Amazônia, com a colocação de gado e também de commodities em áreas que eram áreas florestadas, né? Então, eu diria que o governo Lula ele está sob teste, né? Ele tem um discurso correto, mas a gente está conseguindo agora mensurar a capacidade do executivo no sentido de implementar esse discurso. E não pode haver diferença, e tem que haver coerência entre o discurso e a prática, né? Até o momento nós estamos caminhando bem, mas é preciso que o governo mantenha essa posição firme, principalmente frente a essa questão que nós estamos discutindo aqui, que é a questão climática, envolve a proteção da Amazônia, envolve a proteção do Cerrado, envolve o estabelecimento de uma defesa civil eficiente para o Brasil. E tem que ser esse trabalho eficiente. Você citou muito bem, né? O discurso, hoje ele está alinhado, né, com o discurso que a gente tem em todo o planeta, mas ações elas devem acontecer de maneira mais rápida, né? Porque a gente sabe que a natureza, né, essa situação do clima, a gente sempre ouve, quando eu era criança, eu ouvia, não, lá em 2100 o mundo vai acabar, o planeta não vai ter mais água no planeta. A gente acha que isso nunca vai acontecer, mas se a gente não cuidar do que a gente tem, a gente pode perder absolutamente tudo. Bocuí, eu quero trazer um pouco o tema aqui para a nossa região, já citamos São Sebastião, e temos aqui a informação de uma termoelétrica, né, que está sendo planejada para a cidade de Caçapava. Começando pela cidade de São Sebastião, aquilo que aconteceu pode se repetir, aquilo que aconteceu, né, se acontecer mais uma vez. Você acredita que a cidade que já está preparada para novas situações como essa ou não? Eu acho que não preparada o suficiente. Ela sofreu um duro golpe das mudanças climáticas, com uma precipitação muito intensa que não era esperada, né? E esse é um ponto que a gente tem que ressaltar, que as precipitações, a pluviometria mudou. Nós não temos mais uma série histórica garantida. Você olhando para a história, você fala, olha, o quanto choveu, o máximo que choveu no passado foi X, então eu me preparando para esse volume, eu tenho uma saída para a situação. Não é mais assim. É cada vez maior o índice de pluviometria, não é? E, além disso, nós temos ainda uma realidade que é o alerta-resposta. É preciso que o alerta ele seja seguido de uma situação onde você tenha uma reação da população orientada, com rota de fuga, com abrigo, né, com todos os elementos necessários à segurança da população. Eu vou dar um exemplo aqui. Os Estados Unidos tiveram, nesse ano de 2023, 26 ou 27 eventos extremos. Esses eventos custaram 58 bilhões de dólares aos Estados Unidos e as vítimas fatais foram 257 pessoas. Então, o que se percebe é que os países que têm maior capacidade, que são, infelizmente, os maiores provocadores do aquecimento global, também têm maior capacidade de defender as suas populações. Vou dar um exemplo. Quando aconteceu o furacão Katrina, em New Orleans, 3 milhões de pessoas foram retiradas da região. Então, essa capacidade dos estados de socorrer as suas populações é que nós temos que ter. E o Brasil não conseguiu ainda fazer essa estruturação, essa lição de casa. Mas há uma questão que é importante ressaltar. Nós temos um sistema de alerta que tem sido eficiente. O caso de São Sebastião, houve o aviso da área climatológica a tempo de tomar as medidas. No Rio Grande do Sul, da mesma forma. Quer dizer, você consegue ter a previsão, o alerta, mas não consegue ter a resposta, né? Então, esse estabelecimento de resposta, ele tem que acontecer, e o principal ponto é
organizar as comunidades para que ela possa reivindicar os seus direitos. Porque o que tem acontecido no Brasil, infelizmente, em Recife aconteceu, na Bahia, é que o dinheiro que era destinado para obras de contenção, para atender as comunidades, foi desviado para Réveillon, foi desviado para a festa de São João. Então, você tem essa necessidade de um estabelecimento de um controle social por parte das comunidades afetadas. Elas realmente que vão ser o grande elemento transformador nesse processo, exercendo controle social sobre o governo. Então, essa capacidade de organizar as comunidades vai acabar sobrando para as prefeituras municipais, que vão ter que fazer essa lição de casa. É uma situação que a gente tem que estar sempre atento, cobrar das nossas autoridades, por isso tem o trabalho até do PROAN, né, que é uma ONG que justamente faz o alerta e cobra políticas públicas para o atendimento em caso de necessidades de urgências, desastres naturais. Pedro, eu gostaria de responder você sobre a usina termoelétrica. Eu ia perguntar para você justamente agora, porque eu acho que foi na semana passada. Pelo que eu me lembro, foi feita a autorização para uso da água em uma usina de geração. A termoelétrica é a geração de energia a gás, né? A termoelétrica. Quando a gente fala em gás, né, a gente fala em gás como sendo alguma coisa natural, é dito gás natural. Mas de natural não tem nada. O gás é metano, 90% metano. O metano, quando ele escapa para a atmosfera, ou quando mesmo ele é queimado, essa combustão é incompleta, ele permanece na atmosfera por 20, 30 anos e o potencial do metano para as mudanças climáticas, ele é 20 vezes superior ao dióxido de carbono, que permanece 100 anos e até muito mais. Então, a questão é, toda a queima de combustível fóssil, do gás natural, para gerar energia, hoje é um absurdo, é condenável em qualquer situação. O Brasil tem que investir realmente numa transição energética para energia limpa. Quando se diz que o gás natural ele não é tão agressivo, não é tão agressivo quanto o carvão, não é tão agressivo quanto a queima de óleo diesel, mas ele é altamente agressivo e ele contribui para as mudanças climáticas. Então, o Brasil não pode cair nessa armadilha, né? É uma armadilha. Essa termoelétrica está na contramão justamente da questão ambiental, não, Bucuí? Completamente na contramão. É um absurdo, né? Licenciar hoje termoelétricas é atentar contra a sociedade humana, porque você vai gerar gases que vão acirrar o processo do aquecimento global que está matando pessoas, né? Então, não é possível que você admita uma situação dessas, enquanto você poderia adotar outras formas de geração de energia que são realmente sustentáveis. A gente sabe que na questão da termoelétrica existe a questão, né, das emissões de gases que podem, né, na questão do efeito estufa, a poluição do ar, o impacto ambiental é muito grande. Mas eu vejo, talvez, essa seja a minha grande preocupação. Lógico, né? Vai ser criada, vai ser construída, vai ser adaptada e vai ter todo um sistema de segurança. Mas esse sistema de segurança, ele não é infalível, né? Então, é uma situação da qual pode estar sujeita a explosões, vazamentos de produtos químicos, incêndios. É uma preocupação que se tem que ter muito elevada em relação a essa questão também, né, da termoelétrica. Olha, tem uma questão no licenciamento ambiental que é a alternativa locacional, né? Se o empreendimento é feito numa região próxima da sociedade. No caso de usina termoelétrica, além dos riscos que você tem de explosões, da questão do próprio gás, né, inerente ao próprio combustível que é utilizado, você tem também a formação de ozônio troposférico de baixa altitude, que é aquele ozônio que é altamente irritante para os pulmões. E a região do Vale do Paraíba, ela é saturada em ozônio troposférico. Já é uma situação reconhecida hoje. Então, é de tudo não recomendável que você coloque mais fontes emissoras no Vale do Paraíba para evitar os óxidos de nitrogênio que formam o ozônio troposférico. Então, você tem elementos do aquecimento global que não podem ser aí
mais afetados ainda. Você tem emissão de gases que atrapalham a vida das pessoas, provocam bronquite, irritação pulmonar, problema de garganta, problemas pulmonares em geral. E você tem ainda a situação de risco de uma planta industrial, que é sempre um risco em termos de acidente para a população do entorno. De qualquer forma, a termoelétrica é um péssimo negócio para a sociedade. E eu quero aproveitar que a você energia, citou... a energia é mais cara, hein? É mais cara ainda para ser produzida e mais cara para ser distribuída, né? O Bucuí, para a gente poder fechar a nossa conversa, você citou aí o Vale do Paraíba e me veio aqui uma pergunta que eu não sei se tem nexo, né? Se tem alguma questão científica envolvida. É possível fazer um levantamento? Você falou aí da região do Vale do Paraíba, gás. A nossa região do Vale do Paraíba, ela está sendo muito bem cuidada na questão ambiental ou é uma situação da qual ainda a gente precisa dar uma atenção especial? Algum risco pela região do Vale do Paraíba, Bucuí? Olha, eu acho que o Vale do Paraíba, ele sofre de um problema endêmico, que é o fornecimento de areia para a construção das megacidades que estão no entorno, né? A extração de areia esburacou o Vale do Paraíba, alterando o próprio curso do rio Paraíba do Sul, e isso exige uma atenção especial. O zoneamento minerário, ele nunca foi devidamente cumprido, né? Ele sempre passa por novos abrandamentos, então isso tem sido um problema crônico que eu tenho acompanhado desde a metade do século passado. E aí você tem um problema também pelo Vale do Paraíba. Ele está confinado num vale, isso faz com que a capacidade de dispersão de gases no Vale do Paraíba seja menor, tá? O professor Aziz Abissabia já dizia que a cidade de São José dos Campos era uma cidade com saturação atmosférica e de difícil dispersão. Então o que antigamente acontecia, por exemplo, em São José, ela era aconselhada para tratamentos, né, de pulmonares, né? Você tinha muita recomendação nesse sentido. O próprio processo do antropoceno, da intensificação das atividades humanas, levou a um ponto em que você tem que despressurizar a questão atmosférica da região. Então, eu vejo assim alguns pontos de saturação na região do Vale do Paraíba que merecem atenção para manter a qualidade de vida da população. A questão da água do rio Paraíba do Sul, mantendo a sua sustentabilidade para abastecer a sociedade no futuro, e a questão atmosférica, que tem sido um problema também grave, né? Bom, diante de tudo que você falou, e logicamente é uma brincadeira, mas é de bom entendimento para o ouvinte CBN. Posso dormir tranquilo ou tenho que ficar preocupado com todo esse quadro que você desenhou da nossa região? A questão nós estamos piorando as condições naturais, né? Eram boas, e a gente está fazendo isso de forma errada. Então, é preciso que o planejamento das cidades, ele seja corrigido, né? No caso, o que nos falta hoje no Vale do Paraíba é um grande plano de recuperação ambiental para aqueles elementos que estão se agravando, né? E, para isso, você tem que ter um planejamento ambiental para a região, né? Infelizmente, isso não tem ocorrido porque não há uma atenção para esses aspectos, né? O que a gente espera é que isso ocorra antes que a situação se torne muito grave e comece a provocar efeitos duros para a sociedade. O Paulo Lima, que trabalha comigo aqui, fez uma colocação. É o preço que está se pagando pelo desenvolvimento, pela modernização, industrialização da região. Esse é o preço que está se pagando, Bucuí? O que está acontecendo na região é um crescimento, não é um desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é sustentado, o desenvolvimento, ele é correto, ele permite qualidade para a sociedade, né? Enquanto que o crescimento não tem o cuidado da sustentabilidade e aí é só um inchaço econômico, né? Então é importante que a gente faça bem essa distinção para perseguir os objetivos que são os objetivos saudáveis para a sociedade humana. Perfeito. Bucuí, eu vou, logicamente, aqui, quem quiser entrar em contato, saber mais informações sobre o trabalho que é desenvolvido pelo PROAN, basta acessar lá a internet. Se eu colocar PROAN, né, com a letra M no final, logo primeiro ali já vai aparecer institutoproan.org.br, ou então você coloca lá Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental.
vai aparecer, né, o site do PROAN para você obter mais informações, detalhes sobre o trabalho que é desenvolvido pela ONG e, logicamente, ter detalhes e informações sobre essa questão muito séria, que é a questão do meio ambiente. Bocuí, eu quero agradecer a sua participação, né? Foi muito esclarecedora e informativa, né? Para a gente poder ter um entendimento sobre algumas situações, não só da nossa região, como também do Brasil e do mundo. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que é desenvolvido aí no PROAN, estamos sempre à disposição. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho de informação que vocês veiculam, porque esse trabalho é fundamental para uma transição para a sustentabilidade. Grande abraço, um ótimo fim de semana. Até mais. Muito obrigado ao Carlos Alberto Bocuí, presidente, né, do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAN, conversando conosco aqui no CBN Vale, primeira edição. CBN Vale, primeira edição.